Oi, gente, eu sou a Delane Marques, estou aqui para a gente conversar hoje um pouquinho sobre a primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo. Isso mesmo, a primeira lei, ela afirma que tudo é mental. E quando eu ouvi essa lei a primeira vez, quando eu li essa lei a primeira vez, eu tive uma dificuldade tremenda não só entender, mas principalmente internalizar. Por quê? Porque ela era muito diferente de tudo que eu havia aprendido, entende? E aí eu comecei a me aprofundar no tema, que eu vou tentar trazer um pouco dessa clareza que eu tive para você hoje. Por quê? Porque a gente já vem aqui no canal falando de outras leis. A gente já falou da lei da causa e efeito, da lei da vibração. E sempre eu digo para você, é o que você pensa, observa os seus pensamentos, observa os seus pensamentos. Por quê? Porque o universo é mental. Então, aquilo que eu vou criar está aonde? Na minha mente. Só que eu olhava para as coisas à minha volta e eu dizia, não pode porque eu não criei isso aqui, eu não criei isso aqui, eu não criei isso aqui. Então eu ficava apontando, isso eu não fiz, isso eu não fiz, essa lei é inválida, eu dizia assim. E depois que eu comecei a pesquisar e me aprofundar e estudar, eu comecei a entender que de fato o universo é mental. Como, Delane? Muito simples. A primeira coisa que eu tive que foi esclarecedor para mim foi a minha relação com o Criador. Por quê? Eu tive que primeiramente entender que é como se essa minha mente fosse uma porção muito pouca, muito pequena. Na verdade, alguns estudiosos dizem apenas 1% do que é a mente do todo. E o que é o todo? É o nosso Criador. Então, assim, eu ouvi uma vez uma explicação que é a que mais me satisfez. E que a partir daí, tudo começou a fazer sentido. E eu comecei a observar e a vigiar o que eu pensava e o que eu sentia, tá? A pessoa explicou da seguinte forma. Ela explicou que nós somos uma pequena porção, nós somos 1%, essa nossa versão humana, é o 1% do todo encapsulado. É como nós somos os avatares, como se a gente estivesse vendo dentro de um videogame. E nós somos aqueles bonequinhos, tá? E o grande todo está para além de nós. Mas somos nós. Ele está aqui. É como se a gente estivesse aqui no controle remoto. E o nosso avatar lá dentro jogando pela gente. Entende? E quando eu entendi isso, eu comecei a observar que realmente o mundo é mental. Agora, ele está obedecendo algumas programações mentais que já estão aqui na nossa mente. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, aprendi uma coisa que é uma besteira, né? Por exemplo, o pai chega com a criança, a criança é uma criança, ela é pequena, ela tem 3 anos, e ela chega com uma coisa muito cara e diz, papai, eu queria isso. E o pai diz, meu filho, você é doido, isso é de ouro, isso aqui é muito caro, você não tem condição não. Então ficou uma programação a nível de subconsciente de que isso é muito caro, eu não posso ter não. Então é como se nós criássemos alguns aprendizados. Isso eu posso ter, isso eu não posso ter. Então, quando a gente compreende essa máxima de que o mundo é mental, eu começo a observar a minha mente, quais são os seus pensamentos e começo a questionar. Como que eu questiono? Será que eu não posso ter não, papai? Será que é porque foi o senhor que não pôde, mas será que eu não posso ter? Será que não existe uma outra forma mais elevada de se ter isso, que não seja da forma que o senhor pensa, que é comprar isso? E aí a gente começa a mudar essas programações. Para isso existem muitas técnicas hoje.
Hoje a gente tem reprogramação mental com neurolinguística, com instalação de Theta Healer, com hipnose, várias e várias técnicas. Eu poderia passar aqui vários momentos falando isso com você. Mas, Delane, como é que eu vou saber todas essas crenças? A gente faz, por exemplo, dentro do meu curso tem uma lista de crenças. Você clica, você vai marcando, porque de cara a gente já olha e diz, isso faz sentido para mim, né? Por exemplo, uma crença boba que eu percebi que eu tinha dentro de mim, que eu vejo que tem muita gente, com relação a finanças. É mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então, tinha isso na Bíblia e eu fazia uma interpretação literal e eu achava que isso era verdade. Então, eu precisei fazer certos novos aprendizados, porque eu comecei a perceber que isso era uma forma limitante de olhar a prosperidade. Por quê? Porque existem pessoas que são muito prósperas, são muito ricas e são muito boas. E como que eu tinha aprendido, né? Eu aprendi dentro da igreja que eu frequentava, que o rico era ruim, que ele era avarento, que ele não dava as coisas, que ele não compartilhava, parará. Foi assim que eu aprendi. E aí eu comecei a questionar, né? Quando eu comecei a questionar, eu comecei a perceber, não, fulano é tão rico e ele é tão bom, ele compartilha tanto. Olha, o homem mais rico do mundo hoje, ele está desenvolvendo um projeto que vai trazer casas de 10 mil dólares para as pessoas que não têm. Poxa, ele é o mais rico do mundo, ele está preocupado com pessoas e fabricar uma casa que seja acessível para aqueles que não têm. Será que é verdade esse negócio do rico ser ruim? E aí eu comecei a me questionar e me abrir e começar a entender que o universo, ele é um campo de infinitas possibilidades e que eu estava apenas vivendo uma programação, assim como no jogo de videogame. Por quê? As fases do jogo de videogame, elas são o quê? Elas são pré-programadas. E aí eu comecei a dizer, não, eu quero ver, quero perceber diferente. E se for diferente? Como seria? E aí eu fui começando a estudar cada vez mais, fui aprendendo a me conectar com Deus. Essa conexão com Deus foi que fez assim a grande virada de chave na minha vida. Por quê? Porque eu percebi, eu entendi que se Deus não está fora e Deus está dentro de mim, como está em várias passagens da Bíblia, de que nós somos o sopro de Deus, de que habita em nós o sopro de Espírito. E isso você vai ver em várias passagens bíblicas. Que se esse Deus habita aqui em mim, ele está em mim, ele merece o melhor. E o que esse próprio Deus se negaria? Nada. Então, se ele não se negaria nada e ele está aqui dentro de mim, ele quer viver e manifestar coisas que são maravilhosas, que são extraordinárias. E aí eu fiquei, mas o universo é mental, e como é que eu vou pensar diferente? Como é que eu vou organizar para que isso seja diferente? E aí eu comecei a observar quais eram os meus pensamentos de maior frequência. Qual eram as coisas que eu falava e repetia como sendo verdade. O que é que eu de fato acreditava que era verdade, que era real. E aí dentro dessas crenças e desses aprendizados, eu comecei a olhar e disse, não, existem possibilidades que são diferentes. E comecei a estudar sobre isso. Comecei a ver dentro das leis do universo como elas se aplicavam e que elas faziam sim muito sentido. E comecei a fazer pequenos testes. Acho que o teste mais simples de se testar o mentalismo é você imaginar uma coisa. Por exemplo, eu fiz isso testando uma borboleta. Eu fechava meu olho, imaginava uma borboleta. Eu fechava meu olho, imaginava uma borboleta. Gente, no dia seguinte, eu vi um lugar, eu tava passando na rua e se levantou assim, umas 10 borboletas na mesma hora. E eu disse, gente, será que isso foi minha mente? E eu comecei a observar
que às vezes eu queria falar com a pessoa e aí eu mandava o WhatsApp, a pessoa estava sem área, estava sem sinal, o WhatsApp não chegava por algum momento. E pouco tempo depois a pessoa me ligava, ou a pessoa aparecia aqui na minha casa, ou a pessoa depois me ligava, tô só pensando em você, certo? Então, é importante a gente começar a ler as coisas, fazer o aprendizado e começar a se permitir observar, para observar se de fato é. E aí eu comecei a estudar uma pessoa chamada Neville Goddard, tá? E ele ensina vários exercícios para que você pare por um momento e desconsidere o mundo à sua volta. O que é desconsiderar o mundo à sua volta? Eu tô vendo que eu tenho essa estrutura, eu tô vendo que eu peso tantos quilos, eu tô vendo... Mas e como é que eu gostaria de me ver? Eu gostaria de me ver assim. Então, ele pede que você apenas se imagine e se sinta como se. E aí é um grande diferencial, porque às vezes a gente consegue até imaginar, mas quando a gente termina de imaginar, a gente diz, é só imaginação. E aí toda a técnica vai por água abaixo. Porque o que é que a lei do mentalismo ensina? Que você tem que pensar e sentir de tal maneira que seja tão real, que mesmo que ao redor esteja tudo diferente, você tenha ciência do que você é. O que é ter ciência do que é? É como a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda, ela diz o quê? Que para que uma coisa aconteça, para que uma montanha seja transposta, basta você ter a fé de um grão de mostarda. E o que é ter uma fé de um grão de mostarda? Se você parar para pensar, todo mundo ensina, é porque é uma fé pequena, porque o grão de mostarda é um grão pequeno. E não é. Isso é uma leitura muito rasa. O que é de fato uma fé de um grão de mostarda? Qual é a fé que o grão de mostarda tem? Ele tem ciência e certeza de ser um pé de mostarda. Ele tem clareza de que se aquela semente eclodir, será um pé de mostarda. E assim é a sua mente. Se você tem ciência, se você acredita que você é aquilo que sua mente reproduz, você é. Então, cuidado com o seu comando mental. Se o seu comando mental tem ciência de que você não pode isso, não merece isso, não recebe isso, não tem condição disso, de fato, você é isso. Agora, se você começar a educar a sua mente de que você quer isso, que é aquilo que você deseja, de fato você será. Porque se você tem ciência, se você tem clareza de que quando você eclodir, você será. É por isso que é muito sábio quem analisa a natureza. Por quê? Porque quem analisa a natureza entende que para a semente se tornar árvore, ela precisa morrer. E é assim que você que está me assistindo precisa ser hoje. Você precisa morrer para aquelas crenças e programações que você tem hoje na sua mente, que te impedem, que te paralisam, que dizem que você não pode. Porque quando você tiver ciência, clareza, sentir, o mundo pode estar dizendo você é louca e você tiver certeza que a semente morre e nasce o pé de mostarda. Isso é o que a natureza nos ensina. Isso é que Deus tem para nós. E Deus não quer nada para nós que não seja o melhor. Então, o que é o melhor?
o melhor é sentir-se bem, o melhor é ter companhias fantásticas, o melhor é ser feliz, o melhor é ter saúde, o melhor é poder ter dinheiro sim, para poder fazer as coisas que quer e para poder compartilhar também. Porque quantas e quantas vezes a gente vai a situações, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições. Então que tal ter condições e poder fazer um monte de coisa? E poder compartilhar? Que tal ver e se imaginar um ser humano extraordinário, um ser humano que tem um propósito de contribuir, de levar algo para o mundo? Que tal olhar e dizer assim, poxa, o meu sonho era fazer tal coisa. E como extraordinário pode ser isso, né? Você já imaginou, por exemplo, eu estou vivendo uma transição agora. Saí de uma situação de saúde e eu estou me recolocando no mercado de trabalho. E eu estou apostando tudo de mim e tudo que sou nos vídeos que estou fazendo com você hoje. Por quê? Porque eu creio tanto naquilo que eu vivi, tanto no milagre que eu sou, que eu quero que você que esteja me assistindo aí, creia e viva o milagre na sua vida. E que área é da sua vida? Na que você tiver. Você não precisa estar com a doença e ser desenganado. Você precisa escolher as áreas da sua vida. E vou te dizer mais. Quando você chegar a um nível de observar tanto como pensa, tanto como sente, e estar o tempo todo, opa, quero me sentir bem, quero sentir melhor, quero ser melhor, você vai ver que você não vai estar mais escolhendo a área da sua vida, porque as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural e tão sequenciada, e isso são em diversas áreas da sua vida. Tipo, meu problema foi de saúde. Eu comecei a ter pensamentos positivos com relação à minha saúde. A minha relação com meu pai, que era dificílima, ficou a melhor do mundo. E eu não fiz nada, eu não dei uma vírgula para dizer assim, vou mudar o meu relacionamento com meu pai. Nada. Eu focava em vibrar no amor, na gratidão, na saúde, no bem-estar, na alegria. Era isso que eu vibrava. Era isso que eu vibrava. Eu queria bem-estar, eu queria me sentir bem. E aí, quando eu comecei a me sentir bem, eu disse, agora eu quero viver experiências. Mas como que eu vou viver essas experiências? Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Mas qual é a experiência? Eu queria ir pro mar, eu queria mergulhar. Eu comecei a imaginar. E de repente eu fiz uma venda e fui para Maragogi. E eu fiz essa venda aqui em casa. A pessoa ligou, quero imóvel tal. Eu não saí atrás de ninguém, de A, de B, de C, de D, não. Eu vibrei o que eu queria. Você tá entendendo que você vibra o que você quer? E quando você vê todas as áreas da sua vida vão acontecendo. Um dia desse eu estava assistindo uma palestra da Maria Andrade, que tem conteúdos maravilhosos a respeito disso. E ela dizia que quando você se harmoniza com a energia da fonte, que é a centelha divina, como ela fala, é como se você não mira numa bola, não. Você dá de strike. E é assim mesmo. Por quê? Porque eu tava mirando na minha saúde, na minha condição física. Eu queria viver. Mas eu comecei a vibrar tanta alegria, tanto amor, tanto bem-estar, que as coisas foram acontecendo. As relações na minha casa foram mudando. Eu consegui vender para manifestar coisas que eu queria viver e experienciar. Porque, para mim, a vida ficou muito ligada às experiências, ao compartilhar. Então eu queria viver, eu quero viver mais uma viagem com meu filho. Apareceu a venda e eu fui. Fiquei 7 dias no Caribe brasileiro. Entende como é que as coisas acontecem? E que elas vão só acontecendo? Aí quer dizer que você não pensou, não, eu não pensei no dinheiro, não. Eu pensei o que eu ia fazer lá. Aí eu comecei a ver os lugares maravilhosos, o hotel que eu queria estar na Praia de Carneiros e eu estava lá. Eu comecei a ver eu mergulhando em Maragogi e eu fiz isso. E eu comecei a fazer. E outra coisa, eu fiz e fui postando aí. Quem me segue no Instagram acompanhou. Tem lá um destaque de viagem. Por que eu quis colocar? Porque eu queria que as pessoas vissem a minha vida materializada. E ele estava sendo materializada sem eu não estar morrendo, não. Eu não estava lá, meu Deus, eu tenho que vender mundos e fundos para fazer essa viagem, porque eu quero essa experiência. Naquele momento eu não tinha nem dessa condição física de estar movendo mundos e fundos. Eu só conseguia imaginar. E eu imaginava e fiscalizava a minha mente. Fiscalizava o que eu estava sentindo.
quando eu estava muito estressada, porque, acreditem, gente, quando a gente tem uma doença muito grave e que a gente já está desenganado, a tendência do que está materializado é te puxar para baixo. E assim vai ser na tua vida. É como se você quisesse comprar uma casa de 2 milhões de reais e você tem uma casa, ou mora no aluguel, ou tem uma casa de 180 mil. Então, a realidade vai o tempo todo tá te dizendo: acorda, Alice, acorda. Mas qual é a tua nova realidade? O que é que tu tá colocando na tua mente? Você tá colocando na sua mente que você é um ser extraordinário, que Deus habita em você, que Deus merece o melhor e que Ele quer manifestar tudo através de você e da sua vida? Se você colocar isso dentro da sua vida e isso for o seu mantra diário, isso se passasse a sua verdade, você for esse novo grão aí, quando o velho morrer, que é essa casa que você vive de aluguel, porque ela vai ter que morrer, porque para nascer aquela casa de 1 milhão, de 2 milhões, essa semente tem que morrer. Mas você tem que saber, você tem que sentir como é estar dentro, como é que se comporta uma pessoa que tem uma casa de 1 milhão de reais. Porque quem tem uma casa de 1 milhão de reais, ela não pega tudo que tem e compra a casa, não. Ela tem a casa de 1 milhão de reais, ela consegue gerenciar essa casa, ela consegue manter as pessoas que cuidam da casa, os impostos da casa, a manutenção da casa. E ela não vendeu tudo que tinha para comprar a casa, não. A pessoa que tem um padrão de uma casa de 1 milhão, 2 milhões de reais, ela pode se manter ali e continuar tendo a vida dela normal, de ir para os restaurantes normais, fazer as viagens normais, as viagens internacionais que ela gosta de fazer. Assim como quem tem casas de 10 milhões de reais, de 20 milhões de reais. Porque existe a diferença do que está acontecendo hoje. São as programações mentais dessa pessoa é diferente daquela pessoa que está na casa milionária. Então, quais são as programações que você tem que colocar na sua vida? Quais são o nível de novos aprendizados que você está disposto a fazer para entender que você merece ser essa pessoa dessa vida extraordinária? Que você tem o que contribuir com o mundo e de que forma você vai contribuir de uma forma maravilhosa com o mundo. Porque você é esse ser extraordinário, entende? Então, se fez sentido para você, se não, eu vou fazer mais vídeos tentando esclarecer essa lei do mentalismo, porque afinal de contas, a forma que você vibra depende da forma que você pensa e que você sente. Então, é preciso realmente que você se sinta um com essa lei, com esse princípio que é universal, que rege o universo. Que você possa entender que existe uma grande mente cósmica, que essa grande mente cósmica está querendo se materializar de várias formas. E uma dessas formas é você que está me assistindo, sou eu, é cada um de nós. E que essa mente cósmica, ela quer se manifestar da forma mais positiva, da forma mais potente e extraordinária. Desde que a gente esteja disposto a matar essa semente do que a gente acredita que é verdade, para deixar surgir a árvore maravilhosa e frondosa que há em cada um de nós, que nós somos de fato. Então, não esquece, o grande segredo do grão de mostarda não é ser pequeno, é ter ciência do que ele é. Então, no momento que você tiver ciência do que você de fato é, eu te garanto, você vai ser, você vai manifestar. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais alguém. Se você quer aprender a fazer esse tipo de reprogramação mental, eu tenho um curso aqui embaixo que te ensina a fazer isso, que te ajuda. Eu também tenho atendimentos que a gente pode fazer online ou presencial. É só você olhar aqui o WhatsApp, também tem um link, a gente pode conversar. E não deixa de dar a tua contribuição aqui pro canal. Afinal de contas, eu tô aqui contribuindo com você, com o teu sucesso, com a tua prosperidade e com o que há de melhor para você. E o teu like, o teu comentário é a tua forma de contribuir essa generosidade.
Então, deixa o teu like, ativa o sininho, compartilha com quem você puder e até o próximo vídeo. E eu tô